É muito difícil realmente você diminuir ou você combater o uso de agrotóxicos, o uso indiscriminado, com fiscalização. A ideia, em princípio, não é vamos acabar com os agrotóxicos. Até seria interessante se fosse possível, mas não é, né? Tem culturas que são dependentes ainda. É uma coisa que para mim, é humanamente impossível você conseguir atingir produtividades altas sem usar os defensivos. Mas nós temos tecnologias suficientes, que são tecnologias muito mais adequadas do ponto de vista ambiental, muito mais adequadas do ponto de vista social e que vão resultar em alimentos adequados e saudáveis para a nossa população. Essas pessoas que ingerem esse tipo de substâncias, elas podem estar vulneráveis a qualquer tipo de câncer. Quando eu trabalhava no convencional, eu não tinha vida, eu não tinha saúde. Hoje eu posso dizer que eu tenho saúde. Começa agora mais um Eu Fiscalizo. O Brasil é o segundo maior consumidor de agrotóxicos do mundo, segundo dados do Ministério da Agricultura. Hoje só perde para os Estados Unidos. Nesta primeira reportagem do Eu Fiscalizo, nós vamos falar sobre o mercado de agrotóxicos no Brasil, o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Para você ter uma ideia, em 2018, esse mercado deve movimentar 9,2 bilhões de dólares. E durante 30 anos, o seu Valdir ajudou a movimentar essa economia, né, seu Valdir? Você usava agrotóxico na sua plantação, né? Isso. Eu sou nascido e criado na roça, usei toda a vida, eu usei agrotóxico, muito agrotóxico. A sua família usava? Usava, minha família durante muito tempo usou muito agrotóxico. Por que vocês usavam agrotóxico? Nós usávamos agrotóxicos primeiro porque não tinha conscientização que causava muito mal. E entre a produção de produtos convencionais é normal o uso de agrotóxicos, né? Realmente tem sido comum. Segundo dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, todos os anos são consumidos 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos no mundo. Já no Brasil, o consumo anual é de 300 mil toneladas. De acordo com o último balanço divulgado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, os estados com maior índice de venda de agrotóxicos são Mato Grosso, que lidera a lista com 20,4% do total, seguido por São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Com relação às culturas, soja, milho, cana-de-açúcar e algodão são as que mais usam agrotóxicos. Atualmente existem no Brasil 504 componentes registrados e autorizados para uso. Diversas substâncias liberadas aqui são proibidas no exterior. Para o Ministério da Agricultura, no entanto, comparações como essa não devem ser feitas. Na Europa não tem soja, né? Tem muito pouco plantio de soja. Então, se você tem uma molécula que tem um risco maior, eles tiram a molécula porque a cultura não é tão relevante assim. Então, você tem que fazer essa avaliação da manutenção ou não manutenção das moléculas de acordo com a realidade que você tem no país. Os agrotóxicos, eles são registrados a partir das necessidades de cada país. Existem produtos que foram banidos na Europa, mas por questões de não ter uso. E não foi, de fato, um banimento, foi a retirada da comercialização. No Brasil, o registro dos agrotóxicos só é feito a partir do aval de 3 órgãos competentes: o Ministério da Agricultura, responsável por avaliar a eficiência agronômica, o IBAMA, que avalia o potencial de risco ambiental, e a Anvisa, que avalia a segurança para a saúde humana. A Anvisa cabe também fazer a reavaliação dessas substâncias sempre que houver indícios de riscos desses produtos. O Tribunal de Contas da União analisou uma representação de membros de ministérios públicos sobre possíveis irregularidades na agência e constatou uma lentidão em promover essa reavaliação dos agrotóxicos. Essa representação ela foi originada de membros de diversos ministérios públicos estaduais, eles acho que tem uma associação, né, e acompanham o assunto. E ao verificarem que
que tinha normativo fixando o prazo para que a Anvisa procedesse à reavaliação dos agrotóxicos. A proposta é um prazo de 120 dias. Como a Anvisa é jurisdicionada do tribunal, eles acionaram o tribunal para que, né, adotasse as providências que entendesse cabíveis. Então, nesse ponto que a gente percebe, parece que o próprio normativo concede um prazo um pouco exíguo, né, 120 dias para um assunto que não é fácil de tratar, é preciso que se diga. Questionada, a Anvisa reconhece a demora, mas atribui o problema à falta de pessoal e também à alta complexidade do processo. Nós temos uma questão de recursos humanos limitados para fazer o nosso trabalho. Isso é bem crítico, porque são processos de alta complexidade e de muita responsabilidade, né? Então, para você determinar o grau de toxicidade de uma substância, são vários estudos que são apresentados, dossiês bastante grandes que precisam ser realmente analisados para que se chegue no resultado final. Essa questão da complexidade a gente achou bastante relevante. O que a gente propôs e o tribunal acolheu na deliberação foi que a Anvisa procurasse alterar esse marco em questão de prazo, né, para ele ficar um prazo mais factível, né? E quando a comida chega à mesa do consumidor, como saber se o nível de agrotóxico no alimento está dentro de limites seguros? Para isso, a Anvisa desenvolveu o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, o PARA. Não basta estar somente registrado aquele agrotóxico para aquele produto, ele tem que seguir todas aquelas recomendações agronômicas para que se alcance, no mínimo, o mínimo daquele resíduo que foi estabelecido. É muito difícil realmente você diminuir ou você combater o uso de agrotóxicos, o uso indiscriminado, com fiscalização, né? O melhor é você informar, educar, né, toda a cadeia produtiva envolvida, né, para que você tenha resultados realmente efetivos. E no próximo bloco, o repórter Carlos Capelli vai conversar com especialistas em busca de uma resposta para a seguinte pergunta: até que ponto os agrotóxicos são realmente necessários para aumentar a produção agrícola? Então, na verdade, você deve integrar tipos de controle e integrar práticas, né, para que você tenha uma diminuição do uso, né, ou um uso que a gente chama de uso racional. E mais, você sabia que o Brasil oferece incentivo fiscal para o uso do agrotóxico? É daqui a pouquinho no Eu Fiscalizo. Parece até um ciclo vicioso. Quanto mais cinturão verde no horizonte, maior a aplicação de pesticidas. Quilômetros roça afora, fomos atrás de saber se é possível produzir mais com cada vez menos agrotóxico. A gente trabalha sob um ambiente tropical, que a gente tem uma proliferação natural maior de pragas no Brasil, e os agrotóxicos são as ferramentas para controlar essas pragas. Então, eles hoje são condição sine qua non para a produção agrícola brasileira. Se retirasse eles, você teria uma perda de produtividade da ordem de 50%, o que a gente entende não ser adequado, né? Os grandes produtores garantem que os defensivos são a garantia da colheita. Mesmo com variedades mais resistentes e tecnologia, uma produtividade mais sacudida dependeria da ação dos pesticidas. Porque a grande produção, ela produz grãos, então ela alimenta as indústrias de ultraprocessados e ela alimenta a indústria da pecuária, né? Na verdade, o que a gente come de variedade vem da nossa agricultura familiar e é ela que precisa ser reforçada, que precisa ser ampliada, que precisa ter uma assistência técnica de qualidade. Pensa numa plantação que nem dá para enxergar o fim. Essa fazenda em Cristalina é uma referência. Tudo neste canto de Goiás parece acima da média.
o profissionalismo, tecnologia de sobra e uma área com quase 2.000 hectares produzindo o tempo todo. Soja, feijão, só de tomate são plantados pelo menos 4 hectares por dia e sem veneno, segundo esse produtor, a colheita fica comprometida. Eu acho que talvez até você consiga em pequenas áreas. E em economia, em larga escala, é uma coisa que para mim, é humanamente impossível você conseguir atingir produtividades altas sem usar os defensivos. É um mal necessário para nós. Para amenizar os efeitos, a busca é pelo equilíbrio, como acontece na Vargem Bonita, zona rural do DF. Se de repente, numa determinada época, eu tenho uma incidência muito maior de uma praga, eu faço uma opção de não plantar aquela cultura naquela época e optar por uma outra cultura, fazendo uma rotação na minha lavoura, né? Então, na verdade, você deve integrar tipos de controle e integrar práticas, né, para que você tenha uma diminuição do uso, né, ou um uso que a gente chama de uso racional. Esse produtor já entendeu que o manejo de culturas reduz as pulverizações e, claro, o custo da lavoura. Veneno aplicado apenas quando não tem outro jeito. E mesmo assim, nada de exagero. Reduzimos em 95% o uso de defensivos. Estamos praticando, usando práticas agrícolas sustentáveis, onde nós temos conseguido bastante resultado. Totalmente eu creio que não vamos eliminar. Parece até uma incoerência. Para um país que depende dos defensivos para aumentar a produção, como justificar, então, tanto desperdício? Essa é a Ceasa de Brasília, um bom exemplo de como isso acontece. Pelo chão a gente encontra de tudo: tomate, folhas, pepino, abobrinha. São alimentos com pequenas avarias que poderiam ser perfeitamente aproveitados. Muitos são os produtos usados no combate de pragas e doenças que estão livres de recolhimento de impostos. 99% dos cultivos brasileiros utilizam os produtos agrotóxicos, os produtos para controle de pragas. Então, fatalmente, a gente vai ter um aumento da inflação, né? Principalmente da inflação para baixa renda, que é quem se alimenta desses produtos. Até por isso, o assunto está longe de um acordo. O pessoal do Conselho Nacional de Segurança Alimentar diz que o vento, neste caso, sopra em outra direção. Quer dizer, é lógico que a gente precisa ter uma qualidade de produção, a gente precisa ter produtividade, mas nós temos tecnologias suficientes, que são tecnologias muito mais adequadas do ponto de vista ambiental, muito mais adequadas do ponto de vista social e que vão resultar em alimentos adequados e saudáveis para a nossa população. O Eu Fiscalizo Entrevista convidou para um bate-papo a Karen Friedrich. Ela é pesquisadora da Fiocruz e também da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Obrigada por aceitar esse convite, viu, Karen? Obrigada. A gente coloca hoje o Brasil como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Dados do Ministério da Agricultura recente informam que o Brasil é o segundo, né? Hoje perde para os Estados Unidos. Mas o que eles argumentam é que a importância da gente fazer a medição não do consumo por habitante, mas do consumo por hectare. Países como o Japão usam muito mais proporcionalmente agrotóxico do que o Brasil. A gente, como assim, nós somos da área da ciência, a gente se preocupa muito com o método, né? Então, com o método de chegar naquele dado, né? E a gente não sabe de onde que vem essas fontes, né? Então, o que a gente tem de dado oficial já é muito alarmante, porque se por um lado o Brasil ele é grande, a gente também tem grandes áreas de floresta onde não se pode, né, nem utilizar porque são áreas de preservação. Então a gente tem muito mais áreas de preservação
do que a própria Europa, do que outros países menores, né? Então essa conta, assim, ela não bate. O que a gente está falando, e a gente acha que reforça que é um dado muito crítico, é o uso por hectare de área plantada, que a gente volta àquela história do consumo per capita, então é um indicador também, né? Então, não é pegar o território brasileiro e dividir o volume por lá, não, é realmente dividir pelos dados de área plantada. Agora é importante a gente lembrar que existe todo um trabalho da Anvisa e do IBAMA, né, de avaliação toxicológica dos agrotóxicos. Sim. Então, quando a gente fala em proibir o agrotóxico, isso não é muito alarmante? Bom, porque é uma realidade, é inegável que é uma realidade, né? No meu mundo ideal, eu gostaria de só comer comida orgânica e beber água sem nenhum tipo de contaminante, mas não é o mundo ideal, né? Isso eu estou falando como profissional de saúde. Bom, então nesse mundo ideal a gente sabe que... Você só come sem agrotóxico? Não, eu tento, mas nem sempre a gente tem disponível. Não é nenhuma questão só de preço, porque existem possibilidades da gente comprar em feiras, direto do produtor, que diminui muito o preço, né? É questão, às vezes, de disponibilidade, né? Bom, então, nesse cenário, do ponto de vista da saúde, não tem como a gente dizer que só existem condições seguras de uso, né? Outros dados que a gente acha muito importantes, o uso de agrotóxicos tem aumentado mais do que a produtividade, porque a gente tem um estudo mostrando que pegando a cultura da soja, por exemplo, o aumento o número de culturas totais é 190%, em 12 anos se aumentou o uso de agrotóxicos. Se a gente pegar a produtividade, ou seja, o quilo, as toneladas, né, o quilos colhidos por hectare, esse valor é muito menor, né? Para algumas plantações, como por exemplo para a soja, chegou a 9%, né? Quer dizer, é uma desproporção muito grande, né? Isso só mostra o que pesquisadores, né, da área ambiental e da área da saúde e da área da agronomia também, muitos deles, têm apontado que utilizar muita substância química, ele causa uma dependência, né, para aquele modelo de agricultura, porque quanto mais se usa, mais essas espécies de insetos, de ervas daninhas vão se tornando resistentes. Tá? Mas existem muitos argumentos, também de especialistas, que rebatem um pouco esse medo, né, do uso do agrotóxico. Claro que a gente não pode de um dia para o outro parar de produzir esse tipo de agricultura, né? A gente tem que ter uma transição da nossa agricultura e um investimento em políticas públicas voltadas para a economia, né? Para atividades econômicas que têm um maior valor agregado, maior tecnologia, de maneira geral, né? Não, é um projeto de futuro, né? Mas que a gente tem que começar no presente para poder a gente revirar a nossa economia para atividades menos danosas para a saúde, menos danosas para o meio ambiente e que sejam mais valorizadas. Karen, obrigada por aceitar participar desse bate-papo no Eu Fiscalizo. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as alternativas ao uso do agrotóxico. Até já! Nesta edição do Eu Fiscalizo, nós estamos falando sobre agrotóxicos. O Brasil é o segundo maior consumidor do mundo. É um mercado grande. Em 2018, a previsão é de que o Brasil movimente 9,2 bilhões de dólares. Tudo que sai daqui é fruto da produção livre de qualquer defensivo. Seu Valdir se considera literalmente um bicho do mato. Nasceu neste sítio, na zona rural de Ceilândia, a 25 quilômetros de Brasília. E depois de 30 anos na agricultura convencional, ele resolveu mudar. Eu dormi veneneiro e acordei agroecológico. Quando eu trabalhava no convencional, eu não tinha vida, eu não tinha saúde. Hoje eu posso dizer que eu tenho saúde, hoje eu tenho vida, o conceito é completamente diferente, tudo de bom. Quando a gente chega em uma propriedade que produz alimento orgânico, já percebe logo a diferença. A mata fechada, essa terra, por exemplo, tem 8 hectares. 5 deles
foram divididos em pequenas frações. E a gente percebe também que está tudo cercado por mata. Na verdade, tudo isso que acontece acaba sendo o abrigo dos inimigos naturais das pragas que atacam a plantação. Ainda tem outra vantagem. Essas plantas também acabam sendo mais uma fonte de renda. Está aí um belo café que já está pronto quase para ser colhido. As 25 variedades cultivadas na chácara colaboram para uma natureza sustentável. Assim, a cebolinha divide espaço com o rabanete e tá tudo beleza. Se a lagarta ataca a folha da couve, a vespinha vem e logo dá um jeito no estrago. A prova mais clara de que controle biológico funciona. Predadores, quando associados ao manejo de pragas e doenças, reduzem a necessidade do uso de agrotóxicos. Esses são os laboratórios da Embrapa Hortaliças na capital do Brasil. Aqui se faz o cruzamento entre espécies compatíveis que podem se transformar em inimigos naturais. Esse termo praga, para mim, eu não acho. Para mim é um conceito muito pesado. Eu prefiro chamar meus bichinhos de herbívoros e carnívoros, um que controla o outro porque faz parte da cadeia alimentar. Então é só aprender a conviver com a terra e dar tudo que ela precisa que os alimentos vêm saudáveis, bonitos. Os grandes produtores pensam diferente. O controle biológico, garantem eles, funciona bem, mas em áreas menores, onde são cultivadas plantas diversas, de variedades distintas ao mesmo tempo. Uma lógica bem diferente do que a gente vê aqui no interior de Goiás. As fazendas são enormes e para pulverizar lavouras a perder de vista, as ferramentas são muitas. A máquina que mais trabalha no campo é essa aí, e tem pulverizador de todo jeito. A mistura, em alguns casos, é preparada até em carreta-pipa. Na hora da aplicação, a nuvem de veneno também vem do céu. Já que nem tudo que vem de cima é chuva limpa, o agrotóxico usado, principalmente sem controle, vai direto para a planta. E haja saúde para suportar essa carga. A gente sabe que todos os fertilizantes e agrotóxicos, eles têm uma quantidade grande de metais pesados. Vamos dizer, o mercúrio, o chumbo, o cádmio, todos eles são metais que estão presentes nesses fertilizantes e que têm um poder cancerígeno, que podem levar ao desenvolvimento do câncer. Então, essas pessoas que ingerem esse tipo de substâncias, elas podem estar vulneráveis a qualquer tipo de câncer. Ano passado foram registrados 4.000 casos de intoxicação por defensivos agrícolas. Pelo menos 164 pessoas morreram e outras 157 acabaram incapacitadas para a peleja de todo santo dia no campo. O veneno que mata precisa ser mais forte a cada safra. E neste caso, dicas simples de como consumir verduras e frutas mais saudáveis fazem uma diferença danada. Hoje a gente tem o bicarbonato de sódio, que é uma substância que a gente pode utilizar para a higienização dessas frutas e verduras. Então, um modo mais prático, que a pessoa pode fazer em casa é uma colher de chá para 1 litro de água, e aí ela coloca as frutas e verduras durante aproximadamente de 10 a 15 minutos, e aí ela enxágua, e aí sim a fruta e verdura está pronta para consumo. Depois de tantos quilômetros rodados, para onde afinal a nossa agricultura deve caminhar? A ideia, em princípio, não é vamos acabar com os agrotóxicos. Até seria interessante se fosse possível, mas não é. Tem culturas que são dependentes ainda. Pela forma como é cultivada ou pelo avanço tecnológico ainda que não chegou a um ponto satisfatório para que o produtor consiga conciliar e produzir sem perdas consideráveis das pragas. Mas tem outras culturas que já tem uma evolução maior. Temos exemplos no Brasil, historicamente no Brasil e fora, que é possível adotar essas tecnologias. O Eu Fiscalizo de hoje fica por aqui. Em julho nós vamos falar sobre a aviação civil. Até lá!